Olá, bom dia! Pelo menos 30 novas franquias são abertas todos os dias no Brasil, um setor em expansão. Em 2013, o crescimento foi de 11,9%. Mas quais são as oportunidades? Como escolher uma franquia? E a outra ponta, como se tornar um franqueador? Aqui no estúdio eu converso com Lucien Newton, que é especialista no setor. Lucien, muito bom dia para você. Bom dia. Franquia é um mercado em expansão, os números são muito atrativos, mas também é um mercado que exige muito conhecimento. Sim, franquia é um mercado, uma tecnologia muito moderna, uma forma que as empresas têm de expandir seus negócios compartilhando a gestão do ponto de venda com um empreendedor. E isso vem ganhando muito mercado no Brasil, tanto é assim que desde 2005 o setor de franchise no Brasil cresce a mais de 2 dígitos ao ano, independente do PIB. Com PIBinho ou PIBão, o segmento de franquias cresce muito. Então, nossa ilha de excelência do crescimento econômico, dá para destacar dessa forma. Quem dera se fosse todo mundo assim. Né? Exatamente. Lucinha, mas vamos fazer recapitulando aqui, eu gosto de tentar ser pedagógico com o meu telespectador. Às vezes tem alguns conceitos que a gente fala, às vezes vão para o senso comum, todo mundo acha que entende e, de repente, a gente acaba se deparando com um conceito que, às vezes, não é tão bem explicado. Você deixou dicas muito particulares e importantes, mas vamos ser pedagógicos e explicar para uma pessoa que sempre ouviu falar de franchising, sempre ouviu falar de franquia, mas nunca parou para pensar exatamente o que significa? Isso, eu gosto de definir franchising, você pode definir de muitas formas. Eu gosto de definir franchising como aluguel de marca com transferência de conhecimento. Isso é o modelo de franquia. É uma empresa, um negócio que tem uma marca, que pode ser um produto ou um serviço, reconhecidos na comunidade local, no bairro, na região, na cidade ou no país, que aluga essa marca, cede a terceiros, juntamente com isso, cede o conhecimento para que quem vá operar essa franquia possa operar dentro dos padrões e processos que levaram essa marca ou esse produto a serem reconhecidos. Perfeito. No segundo bloco do nosso programa, você que é empresário, que de repente se identificou aí como uma empresa reconhecida e quer aprender e saber qual é o caminho de multiplicar e de alugar essa sua marca, eu vou te pedir para nos acompanhar. No segundo bloco nós vamos falar sobre isso. Agora, na primeira ponta, nós vamos falar para aquelas pessoas que estão interessadas em empreender. Tem um perfil específico? A pessoa que quer se tornar um empreendedor, que é uma coisa desejável para o nosso país, a franquia é uma boa oportunidade? Olha, segundo o Sebrae, a chance de mortalidade, a taxa de mortalidade da franquia é muito menor. Empreender no Brasil não é fácil. Empreender significa conhecer modelo tributário, gestão financeira, operacional, RH, marketing. É muita coisa que você tem que fazer. A gente tem muito empreendedor de primeira viagem que se perde nessas... E com tudo isso, então, você tem que construir a sua marca, né? E com tudo isso, tem que gerar valor ao consumidor, ao cliente, construir uma marca, posicionamento. Então, o franchising ele vem para fomentar o empreendedorismo, aumentando a taxa de sucesso. Hoje, no Brasil, a sua chance, quando abre uma empresa do zero, sem uma marca, sem um suporte por trás, de dar certo, ela é baixa. Infelizmente, Sim. Ela é muito baixa. E no franchising, não. No franchising, essa taxa é muito alta. A chance de você permanecer aberto depois de 2 anos é acima de 80%. Então, é isso que o franchising traz, é isso que o franchising ele está fomentando o empreendedorismo no Brasil. Ou seja, a pessoa consegue ter um atalho nessa construção, né? Ele já sai um pouquinho lá na frente. Ele continua tendo os desafios do empreendedor, que é bom enfatizar, né? Você até me chamava a atenção antes do programa que o principal erro é a pessoa imaginar que ela está simplesmente alugando uma franquia, alugando uma marca, como se estivesse disponibilizando um imóvel. Ou seja, é um investimento renda fixa. Não existe, nada disso. Isso não existe. E o franchise, muito pelo contrário, ele continua, o franqueado continua tendo um trabalho, ele continua, tem que se dedicar, tem que ser, algumas empresas pedem dedicação integral e deve ser assim. E o que o franchising faz é a redução da curva de aprendizagem. Tentando ser um pouco mais didático, a curva de aprendizagem aqueles erros que o empreendedor poderia cometer num princípio, na abertura do seu negócio, no startup do seu modelo empresarial, provavelmente o seu franqueador já o cometeu.
Isso faz com que ele, quando vai começar a operar, vai abrir aquela franquia, ele começa a operar aquela franquia, ele não cometa esses mesmos erros. E isso significa muito em termos financeiros e em termos de tempo de retorno. E isso acontece, de certa forma, assim, vamos dizer, de fato, há um monitoramento constante dessas etapas. O bom franqueador é aquele que acompanha marcação cerrada. Exatamente. É uma consultoria em tempo real. Exatamente. E é uma consultoria que está ali para construir, não para auditar. O bom franqueador é aquele que acompanha, sem ser aquele que está ali só te auditando e colocando o dedo na ferida. Ele coloca sim o dedo na ferida, ele está sempre ao seu lado, ele deve estar no período pré-operacional. Na realidade, o bom franqueador, a melhor venda de franquia, o melhor franqueador é aquele que dá a consultoria já na venda. Antes de você se tornar meu franqueado, eu já te falo a temperatura dessa piscina, você vai entrar nela sabendo onde você está pisando. E depois eu te dou uma assessoria durante a montagem, a adequação do imóvel, a preparação, e uma assessoria constante durante a operação. Estou ali do seu lado. O empreendedor hoje ele é muito solitário. Quem empreende, por mais que tenham sócios, etc., é muito difícil desbravar um mercado sozinho. E o papel da primeira viagem, né? Exatamente. Assim, começa, de repente, às vezes acontece, e é muito comum no país, a pessoa vem da iniciativa privada, e aí durante muitos anos trabalhando, de repente perde o emprego. Aí tem uma grana na mão e fala, poxa, por que não? É ótimo, esse pensamento é muito bem quisto para a nossa economia. Agora, o problema é que vai deparar com um monte de novidades e cruéis novidades, né? E cruéis, e tem muitas coisas que cada segmento tem uma peculiaridade. E cabe ao franqueador identificar esse perfil antes da contratação da franquia, antes da venda da franquia, para ver se o seu perfil é alinhado com isso. Se você é uma pessoa que se você nunca lidou se você não tem um fácil relacionamento com pessoas, se você nunca liderou, chefiou, coordenou uma equipe, você vai ser franqueado de um segmento de alimentação, de shopping, que em 40 metros quadrados tem 16 a 20 pessoas trabalhando. Então, o franqueador tem que conseguir identificar. De longe ali o risco de... É nitroglicerina. E como as empresas, e tudo é imagem, e a imagem do sucesso é o que vende, as boas empresas elas vão se preocupar em ter franquias de sucesso. Então, elas vão tentar evitar embarcar em maus negócios, né? Não é só a questão de vender por si. Agora, vamos pensar nesse perfil. Quem hoje tem franquia para todo tipo? Você falou um pouquinho da característica, mas como é que é essa? Tem muito tipo de franquia? A partir de quanto? Vai até quanto? O segmento de franquia cresce muito. Como eu comentei, desde 2005, aí, com taxas acima de 2 dígitos. E todos os segmentos entraram no franchising. Desde 2008, tem um segmento que vem crescendo muito, que se chama microfranquias. As microfranquias são investimentos totais para a montagem do negócio, abaixo de R$80 mil. Hoje eu tenho um negócio a partir de R$5 mil, de R$3 mil a R$1,5 milhão. 2, 3, até mais. Então, você tem de todo tipo, produto, serviço, educação, você tem franquias em todos esses segmentos e de sucesso. Agora, em termos de lucratividade, por exemplo, vamos pensar nesse micro aí, porque talvez seja a melhor analogia para o nosso telespectador. A pessoa está com uma grana, um capitalzinho para fazer um investimento, pensando em abrir um pequeno negócio. Mais ou menos nessa taxa. A lucratividade dela nas franquias é tanto quanto ele montando o próprio negócio? É maior? É um pouquinho menor no início, mas tende a aumentar depois? Como é que funciona? Se você pensar que curva de aprendizagem custa dinheiro, custa retorno, custa dinheiro... Se você for pôr isso na conta... Se você colocar isso na conta, a lucratividade da franquia é até maior. As pessoas tendem a ser muito imediatistas e não veem ali o retorno como a médio e longo prazo, não colocam esse custo na avaliação. Mas colocando esse custo, a lucratividade tende a ser maior. Eu tenho uma coisa que eu gosto de recomendar para quem vai comprar uma franquia, antes de comprar a franquia, você tem que saber quanto, principalmente se são essas micro franquias, quanto que você precisa para sobreviver. Por quê? Porque as franquias, todas as franquias não, qualquer empreendimento precisa de um tempo até chegar a um ponto de equilíbrio e a partir daí começa a ter um lucro.
E muitas vezes esse lucro também não atende à sua necessidade. Então, se você precisa de R$3.000 por mês, vamos procurar um negócio que dê para uma lucratividade dentro desse patamar. Ou seja, no próprio processo de escolha, essa pretensão aí do seu prolabore pode determinar para que lado você vai. Exatamente. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai acabar comprometendo o capital de giro da sua empresa. Você vai ficar tirando dinheiro da empresa para poder sobreviver. E um dos maiores problemas de não sucesso num negócio próprio, numa franquia, é o empreendedor não ter aquele capital coerente com o negócio. Sem dúvida. E aí muda também justamente o perfil, né? Às vezes aquela pessoa, um aposentado, por exemplo, que decide voltar para o mercado de trabalho, mas ele não tem necessidade imediata. Ele pode procurar uma franquia que tenha um tempo de maturação maior, né? Ou Exatamente. Seja, ele tem um potencial para crescer, ele pode esperar um pouco mais, ele tem outro perfil. E é interessante que as pessoas, como eu comentei, os brasileiros, eu acredito que todo o ser humano é muito imediatista e ele é muito ansioso. Sim, então, empreender, independente de franquia ou não, requer uma paciência, uma calma fora do comum. Uma estratégia para poder... Uma estratégia para as coisas acontecerem no seu devido tempo. A gente está falando sobre estatística, a gente tem no Brasil quase metade das empresas não chega a 3 anos, né? Isso é algo assustador. E entre vários fatores, tem aquelas questões externas, né? Aquilo que a gente não controla, mas dentro da loja para dentro, da porta para dentro, tem um monte de coisa que dava para melhorar. Muitas delas, que você está nos explicando, as franquias ajudam a você evitar esse tipo de erro. É essa a ideia. A franquia, como desde a contratação o franqueador está avaliando o franqueado está avaliando o franqueador, desde antes de você se tornar um franqueado, o franqueador pode te salvar. Eu vi isso numa palestra que eu fui nos Estados Unidos, onde uma grande empresa americana, franqueadora, diz que o maior fator de sucesso do modelo dela é que ela salva os franqueados antes deles se tornarem franqueados. Ou seja, ela já está te ajudando. Se ela te nega se alguma empresa já te negou a não ser um franqueado, ela está te salvando. Está te fazendo um grande favor, né? Está te fazendo um favor. Um favor recíproco, porque aí as duas. Ela continua com a estatística de sucesso alto, que traz novos investidores, e você continua com o seu capital quietinho ali, claro, ou pelo menos procurando outra oportunidade. E quem mais vende franquia hoje no Brasil é franqueado satisfeito. Então, para você ter um modelo de franquia de sucesso, que vamos falar aí no segundo bloco, você tem que se preocupar muito com a satisfação dos seus franqueados. E um franqueado tem que saber disso, um potencial, quem quer comprar uma franquia, tem que saber disso. Por quê? Porque ele tem que ligar para os demais franqueados. Ele tem que ligar para outros franqueados daquela rede, daquele negócio que ele está querendo comprar, para saber se realmente eles estão satisfeitos. Luciene, você começou um assunto que eu quero que a gente continue no próximo bloco. Então, além de como se tornar um franqueador, eu vou logo no início do segundo bloco, a gente vai começar explicando para as pessoas só essas dicas na hora de fechar um negócio. Combinado. Nosso intervalo é bem rapidinho, a gente volta já já.